Vamos falar agora sobre a concepção de ensino médio integrado, a partir dos trabalhos principalmente da Marise Ramos. Marise Ramos coloca essa discussão como coincidente com os debates sobre projetos de sociedade e concepções de mundo. Ela cita duas possibilidades. Claro que não existem só essas duas, e desconfio inclusive que a outra possibilidade não se caracterizaria do mesmo jeito que a Marise Ramos caracterizou ela. Mas ela pensa em duas possibilidades. Uma sociedade que exclui, discrimina, fragmenta sujeitos e nega direitos. E outra, uma sociedade que inclui, reconhece a diversidade, valoriza os sujeitos e sua capacidade de produção de vida, assegurando direitos sociais plenos. Claro que ela vai defender essa sociedade inclusiva. E aí ela argumenta que a concepção do ensino médio integrado se relaciona com uma educação unitária, politécnica e omnilateral. Vou trazer para vocês algumas definições rápidas, e claro que ao simplificar isso, ao trazer isso para um esquema didático, a gente vai perder informação, né? Mas uma educação unitária a gente pode entender que pressupõe que todos tenham acesso ao conhecimento, à cultura e às mediações necessárias para trabalhar e para produzir a existência e a riqueza social. Politecnia significa uma educação que possibilita a compreensão dos princípios científicos, tecnológicos e históricos da produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas. E omnilateral é a integração das dimensões fundamentais da vida que estruturam a prática social, trabalho, ciência e cultura. Em algumas definições, tecnologia também. Bom, então, concepção de ensino médio integrado vai ter 4 sentidos de integração para Marise Ramos. Primeiro deles, integração dada pela formação omnilateral, a integração de todas as dimensões da vida no processo formativo. Essas dimensões vão trabalhar com 3, trabalho, ciência e cultura. Trabalho como realização humana inerente ao ser, o sentido ontológico do trabalho, que a gente falou no vídeo anterior, inclusive. Trabalho, ação humana de interação com a realidade para satisfação de necessidades de produção de liberdade. Trabalho não é só emprego, ação econômica específica. É produção, criação, realização humana. Aí uma definição para cultura. Cultura como valores e normas que nos orientam e nos conformam como grupo social. Grupos sociais compartilham valores éticos, morais, simbólicos que organizam sua ação e sua produção estética, artística, etc. Assim, cultura deve ser entendida como as diferentes formas de criação da sociedade, seus valores, suas normas de conduta, suas obras. Portanto, a cultura é tanto produção ética quanto estética de uma sociedade. Assim, você pode compreender que os conhecimentos característicos de um tempo histórico e de um grupo social trazem as marcas das razões, dos problemas, das necessidades e das possibilidades que motivaram o avanço do conhecimento na sociedade. Para a gente entender ciência, a definição de ciência como conhecimentos produzidos pela humanidade em processos mediados pelo trabalho, pela ação humana, que tornam legitimados socialmente como conhecimentos válidos, porque explicam a realidade e possibilitam a intervenção sobre ela. Então, trabalho e ciência formam uma unidade nessa concepção, uma vez que o ser humano foi produzindo conhecimento à medida que foi interagindo com a realidade, com a natureza e se apropriando da natureza. A ação humana, portanto, é produtora de conhecimento. A ciência vai ter um estatuto específico na modernidade, mas o ser humano produz conhecimento à medida que enfrenta a realidade e seus problemas, buscando superar necessidades. Então essa é uma concepção de trabalho associado à ciência. Conhecimentos produzidos, sistematizados e legitimados socialmente ao longo da história como resultados de um processo empreendido pela humanidade na busca da compreensão e transformação dos fenômenos naturais e sociais. Nesse sentido, a ciência conforma conceitos e métodos cuja objetividade permite a transmissão para diferentes gerações, ao mesmo tempo em que pode ser questionados e superados historicamente no movimento permanente de construção de novos conhecimentos. Então, primeiro sentido de integração, de formação omnilateral, de integração de trabalho, ciência e cultura. Isso é uma concepção de ciência, é um princípio ontológico e um princípio epistemológico, de que a ciência surge da produção do ser humano. Vamos para o segundo sentido de integração. Indissociabilidade entre educação profissional e educação básica. Então, o ensino técnico como experiência na qual os jovens, ao se relacionarem com a técnica e a tecnologia, apreendem o significado formativo do trabalho, um significado ontológico.
Aqui tem uma definição sobre tecnologia dada pela Marise, que é ciência materializada em força produtiva. Uma definição problemática, que vai excluir, por exemplo, máquinas térmicas. Isso porque, a gente vai falar depois como exemplo, máquinas térmicas, elas surgem antes de se ter a ciência sobre a termologia, a termodinâmica. Então, definir tecnologia como ciência materializada em força produtiva quer dizer que máquina térmica não seria uma tecnologia, já que a ciência se materializou depois da existência dela. Mas vamos continuar. Essa indissociabilidade é a garantia da educação básica e da formação para o exercício profissional. Caso contrário, sem a integração da educação básica e da formação para o exercício profissional, haveria somente cursos de treinamento, de desenvolvimento de habilidades procedimentais, etc., mas não de educação profissional. Então, ela vai falar de um treinamento profissional, mas não de uma educação. A educação exige a integração, a indissociação da educação profissional e básica. E aí vai defender a educação politécnica como a que busca, a partir do desenvolvimento do capitalismo e da sua crítica, superar a proposta burguesa de educação que potencializa a transformação estrutural da realidade. Vamos para a terceira integração, a integração dos conhecimentos gerais e específicos como totalidade. A ideia é que não existe essa separação, que decorre da filosofia positivista, de que o professor de educação básica ministra as teorias gerais e o professor de formação técnica ministra as suas aplicações. Isso vem de uma diferença entre conhecimentos gerais e específicos, entendendo conhecimentos gerais como aquilo que é da educação básica e os específicos como a aplicação desses conhecimentos gerais. Vou dar o exemplo da própria máquina térmica. O desenvolvimento das ciências físicas, da termodinâmica, foi possibilitado pela máquina a vapor. A máquina a vapor não foi decorrente dessas ciências previamente desenvolvidas. Então, a máquina a vapor não é uma aplicação das ciências, já que ela surge antes. Inclusive, é para melhorar a eficiência dessas máquinas térmicas que a ciência vai se desenvolver. Então, foi o processo tecnológico que levou ao salto científico, não o contrário. Então, a gente precisa rever a ideia de que conhecimentos gerais são teorias e conhecimentos específicos são aplicações dessas teorias. Continuando com essa integração dos conhecimentos gerais e específicos como totalidade, nenhum conhecimento específico é definido como tal se não forem consideradas as finalidades e o contexto produtivo em que esses conhecimentos específicos se aplicam. Ensinando-se exclusivamente como conceito específico, profissionalizante, sem sua vinculação com as teorias gerais do campo científico em que foi formulado, provavelmente o estudante não vai conseguir utilizar esse conhecimento em contextos distintos do que ele aprendeu. Ou seja, a pessoa vai poder executar corretamente procedimentos técnicos, mas não poderá ser considerada um profissional bem formado. Terceiro comentário sobre essa integração de conhecimentos gerais e específicos como totalidade significa ter o trabalho, então, como princípio educativo. A mediação do trabalho na construção do conhecimento traz com ele a perspectiva histórica. Vamos pensar num exemplo. Acidente do Césio 137 em Goiânia. Bom, a radioatividade é um fenômeno físico-químico, mas o acidente é social, com implicações biológicas, ambientais, econômicas, políticas. Então, discutir a historicidade do acidente faz parte do trabalho como princípio educativo. Por que ele aconteceu? Como e por que o ser humano passou a conhecer e a controlar a radioatividade? Quais os riscos? Que relações sociais, políticas, econômicas promovem e promovem as prioridades de desenvolvimento científico e tecnológico? Vamos pensar num esquema para pensar esse trabalho com princípio educativo. Tá? Qualquer processo de produção ou fenômeno social possui múltiplas dimensões. Por exemplo, física ambiental, econômico-produtiva, técnico-organizacional e sócio-histórica cultural. Então, vou para mais um exemplo. Vamos trabalhar com um técnico em turismo em Natal. Processo de produção de turismo em Natal como campo de formação do técnico em turismo. Aspecto físico-ambiental. Não existiam os grandes hotéis de Praia Grande e nem as línguas negras. As correntes de água escura que desemboca no mar, possivelmente esgoto.
No aspecto econômico produtivo, o que significa o crescimento do turismo para a economia da região? Vamos trabalhar o mesmo tema no aspecto histórico-cultural. Que relações estão construídas nessa prática? Que valores são desenvolvidos ou são negados? Aspecto técnico e organizacional. O que faz o técnico de turismo? Quais são seus procedimentos e suas responsabilidades? Então, nisso, a gente vai ter professores da área básica, química, matemática, história, filosofia, língua portuguesa, etc., pensando sua atuação também na formação profissional, concebendo o processo de produção da área profissional em sua totalidade, sem a separação de isso pertence a uma área específica e isso pertence a uma área geral, a educação básica, a educação profissional. Percebe que é outra postura de entender o conhecimento, é outra postura epistemológica, que recorre a princípios e pressupostos da interdisciplinaridade e da sua visão totalizante da realidade. Tá, vamos para o quarto sentido de integração. É um nível hierárquico de sentidos, né? E esse quarto sentido é organizar os componentes curriculares e as práticas pedagógicas, visando ao pressuposto da totalidade do real como síntese de múltiplas determinações. A diferença em relação aos currículos que se apoiam na reprodução de atividades de trabalho por causa dos pressupostos, do que a gente entende por ciência, de como que a gente entende que produz ciência, pressupostos epistemológicos, que vão se desenvolver, vão se desdobrar em opções metodológicas e em opções pedagógicas. Vou dar um exemplo. Então, esse sentido de integração vai redefinir o marco curricular e também o processo de ensino. Vamos pensar que são necessários agora processos de ensino, o desdobramento pedagógico, processos de ensino identificados com ações ou processos de trabalho do sujeito que aprende. Tem que ter relação com o sujeito que aprende. Métodos que você vai poder aplicar, desafios, problemas, projetos, que vão gerar ações resolutivas, com pesquisa, estudos de situações, elaborações de intervenção, e assim por diante. Então, esses são os 4 sentidos de integração. Para continuar no esquema, vamos pensar o trabalho como princípio educativo no ensino médio. O trabalho é princípio educativo à medida que proporciona a compreensão do processo histórico de produção científica e tecnológica, à medida que leva os estudantes a compreenderem que todos nós somos seres do trabalho, de conhecimento e de cultura, e que o exercício pleno dessas potencialidades exige superar a exploração de uns pelos outros. Tá? Isso de compreender que somos seres do trabalho, no fundo, é uma decorrência da própria definição, né? Que a gente já falou no do Saviani antes, definição do ser humano se produz como ser humano a partir do trabalho. Trabalho entendido como a ação sobre a natureza de acordo com suas necessidades para produzir sua própria existência. Bom, o trabalho também é princípio educativo à medida que ele coloca exigências específicas para o processo educativo, visando a participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. Então já vamos puxar um pouquinho para o planejamento do teu produto. Você quer um produto que tenha o trabalho como princípio educativo em algum momento dele. Então você vai ter que pensar, na hora de planejar e na hora depois de validar o teu produto proporcionou a compreensão dos processos históricos e a produção científica e tecnológica, levou os estudantes a compreenderem que somos seres do trabalho, do conhecimento e de cultura, visou a participação direta dos membros da sociedade no trabalho socialmente produtivo. A Marisa Ramos faz uma proposta, que é de, respeitadas as normas do sistema de ensino, as instituições pudessem acrescentar um mínimo exigido para o ensino médio, uma carga horária destinada à formação específica para o exercício de profissões técnicas, ou para a iniciação científica, ou para a ampliação da formação cultural. E isto possibilitaria o desenvolvimento de atividades relacionadas ao trabalho, à ciência e à cultura, visando atender às necessidades e características sociais, culturais, econômicas e intelectuais dos estudantes. Repara, visando atender às necessidades dos estudantes. Para a gente continuar no esquema, vamos falar sobre mediações entre currículo integrado e a integração do conhecimento no currículo. Uma proposta de integração de possibilitar as pessoas compreenderem a realidade para além da aparência dos fenômenos. Fenomênica, tem um acento errado aqui. A ideia é que os conteúdos não têm fins em si mesmos e nem se limitam a insumos para o desenvolvimento de competências. Marisa Ramos é uma das grandes estudiosas das competências.
A ideia é que os conteúdos são conceitos e teorias que constituem síntese da apropriação histórica da realidade material e social pelo ser humano. Há um probleminha aqui, porque só como conceitos e teorias, do jeito que está escrito, a gente estaria excluindo conteúdos procedimentais e atitudinais. Mas o ponto central é: os conteúdos são sínteses da apropriação histórica da realidade material e social pelo ser humano. Pressupostos que fundamentam essa mediação entre currículo integrado e integração do conhecimento. 2 deles. A realidade concreta é uma totalidade, síntese de múltiplas relações. Não posso separar e isso é da física, isso é da geografia, aquilo é da matemática, outra parte é da biologia, outra é da história. É uma totalidade. Concepção de ser humano como ser histórico e social. A gente se torna ser humano ao agir sobre a natureza. E ao agir também com os nossos pares, né? É uma relação social. Disso decorre um terceiro princípio, que é como compreender a ciência, como compreender o conhecimento, um princípio epistemológico, portanto, de compreender o conhecimento como uma produção do pensamento pela qual se aprende, pela produção pela qual se aprende e se representam as relações que constituem e estruturam a realidade objetiva. Logo, o processo do conhecimento implica elaborar a síntese que representa o concreto, agora como uma reprodução do pensamento, conduzido pelas determinadas ações que o constituem. O conhecimento não é das coisas, das entidades, dos seres. É das relações que se trata de descobrir, apreender no plano do pensamento. São as apreensões assim elaboradas e formalizadas que constituem a teoria e os conceitos. A conclusão é que o currículo integrado organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade. Totalidade essa que se pretende explicar e compreender, preocupado com a historicidade do conhecimento. São disciplinas como responsáveis por permitir apreender os conhecimentos já construídos em sua especificidade conceitual e histórica, e interdisciplinaridade como método de reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a partir dos distintos recortes da realidade. Repare que não se quer uma ausência das disciplinas. As disciplinas dão profundidade ao conhecimento científico. Mas é necessária a integração, a interdisciplinaridade, a reconstituição dessa totalidade para entender o problema. Entender o problema lá do turismo no Rio Grande do Norte, no Natal, não vai ser só pelo ponto de vista da física, só pelo ponto de vista da biologia, só da geografia. Mas é a integração de tudo isso que permite a compreensão do problema. E bom, a concepção do ser humano como ser histórico social decorre de que o ser humano age sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e produz conhecimento como síntese da transformação da natureza e de si. História da humanidade é a história da produção da existência humana. História do conhecimento é a história do processo de apropriação social dos potenciais da natureza para o homem, mediada pelo trabalho. Por isso, trabalha a mediação ontológica e histórica na produção do conhecimento. Vamos pensar num desenho, então, de currículo integrado a partir desses pressupostos. Um currículo integrado que parte do princípio básico de fornecer ao estudante o direito ao conhecimento para que todos sejam dirigentes. A ideia de Grant, né? A gente pode pensar em 3 passos, então, do desenho do currículo integrado. E repara, de novo, já pensando no planejamento do teu produto, você pode aplicar esses 3 passos para planejar o teu produto. Claro que depende de onde ele vai ser aplicado, né? Primeiro passo: problematizar fenômenos buscando compreendê-los em múltiplas perspectivas. Perspectiva tecnológica, econômica, histórica, ambiental, social, cultural. Por exemplo, fatos e situações significativas e relevantes para compreendermos o mundo em que vivemos, bem como processos tecnológicos da área profissional para o qual se pretende formar. Nesse primeiro ponto ainda, elaborar questões que desvelem sua essência. Responder produzirá a necessidade de se recorrer a teorias e conceitos já formulados que se constituirão em conteúdos de ensino. Quer dizer que a gente não partiu dos conteúdos de ensino, a gente partiu da problematização de fenômenos. Segundo ponto para o desenho do currículo integrado: explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do objeto estudado.
nas múltiplas perspectivas em que foi problematizado e localizá-las nos campos das ciências, disciplinas científicas ou profissionais, identificando suas relações com outros conceitos do mesmo campo, disciplinaridade, e de campos distintos do saber, interdisciplinaridade. Por exemplo, vamos pensar na construção de uma hidrelétrica. Envolve a física, mas também a biologia, a geografia, aspectos ambientais, a biologia e a geografia, as ciências sociais em seus aspectos econômico e político. E então a gente vai estar pensando numa formação geral que fundamenta os conhecimentos específicos, com o objetivo de formar profissionais. Formação que permitirá as pessoas formularem, agirem, decidirem situações próprias de um processo produtivo relacionado com a transformação de energia. A gente tem como referência a base científica dos conceitos e sua apropriação tecnológica, social e cultural. E você reparou que isso levou a gente ao terceiro passo do desenho do currículo integrado, que é situar os conceitos como conhecimentos de formação geral e específica. Vindo aqui, a possibilidade científica e tecnológica de uma usina hidrelétrica está na transformação de um tipo de energia em outra, visando sua utilização pelas pessoas. Transformação e conservação de energia, lei geral da natureza, lei da física. Apropriação do potencial da natureza pelo ser humano, uma característica ontológica. Necessidade que levam a fazê-lo e o modo como fazem, uma questão histórica, em decorrência da política, de outras questões políticas, questões sociais, questões econômicas. Por que a gente faz a usina de Belo Monte? Por que ela é naquele local? Por que ela é necessária? Então, tudo isso vai ter que fazer parte do currículo. E não só como que a usina de Belo Monte transforma o movimento das águas em energia elétrica. A Marise Ramos está também preocupada com o conceito de competências e habilidades, porque ela defende que esse conceito é incompatível com o currículo integrado, porque a ideia de competências e habilidades parte de uma formação pragmática e tecnicista, voltada para a pessoa exercer uma função específica dentro do processo de produção. E, portanto, incompatível com a formação integrada, onde você quer dar uma visão totalizante do processo. Chama a atenção da gente também para o cuidado com a armadilha da empregabilidade, como se o currículo integrado, a concepção de currículo integrado, não resolve o problema da configuração do mercado de trabalho e da oferta de emprego para os jovens. E esse é um discurso que coloca na escola e nos jovens a responsabilidade pelo desemprego. Mas é um discurso ideológico. Não precisava ser assim, e Marise defende que é um discurso dispersivo e dissimulador, que remete a algo externo, às pessoas e à escola, um problema que é interno, intrínseco à dinâmica do próprio capitalismo. E o último ponto que ela chama a atenção é uma escola preocupada com a adequação ao mercado de trabalho, porque a adequação ao mercado de trabalho não promove a formação integrada. Ela está defendendo uma escola que deve ter uma visão crítica do mercado de trabalho e construir um processo formativo que proporcione acesso aos conhecimentos, que contribua para o sujeito se inserir no mundo de trabalho, mas também questionar a lógica do mercado. O compromisso é educativo com os sujeitos, não com o mercado. E eles devem ser formados para enfrentar as contradições do mercado. Logo, não pode ser uma adequação simples ao mercado de trabalho.